Muito bom esse cafezinho. Mas vamos falar do melhor livro que eu li esse ano? Bora, porque esse livro aqui, ó, você vai ficar em depressão, provavelmente. Você já sentiu que era invisível? Que sua experiência passava pelo mundo como se não ocupasse sequer algum espaço? Hoje eu quero conversar com você sobre um dos livros mais desconcertantes e dolorosos da literatura brasileira, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E esse livro aqui me arrebatou de uma maneira, meu amigo, minha amiga, que você não tem noção. E essa não vai ser uma análise comum, porque a ideia aqui é mergulhar bem fundo nas entrelinhas, nos silêncios, nas ausências que fazem esse livro pulsar na sua veia, na sua alma. Até porque a história de A Hora da Estrela não é só a história de uma nordestina pobre chamada Macabeia. É, acima de tudo, um abismo. Macabeia não tem consciência da sua própria dor, ela vive sem saber que sofre, nunca aprendeu a desejar mais do que uma goiabada com queijo, um namorado que a maltrata e a promessa vazia de um rádio relógio. E talvez esse seja o aspecto mais cruel da personagem, porque ela aceita a vida como se fosse um castigo merecido. Mas antes de tudo, deixa eu dar só mais um golinho no meu café, enquanto você deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber notificações quando vierem mais conteúdos sobre literatura. E me segue nas redes sociais também, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive a minha newsletter, onde eu coloco as críticas dos livros que eu vou lendo lá primeiro e você recebe gratuitamente direto no seu e-mail e depois eu coloco pra cá. O narrador não é a Clarice Lispector contando a história em terceira pessoa, muito menos Macabeia, é sim o Rodrigo SM contando em terceira pessoa a história de Macabeia. E ele não é só um contador de histórias, tá? Ele também é um homem em crise, um espelho de nós. Ele é um escritor que está tentando se entender como escritor. No início, o Rodrigo SM, ele narra com certo desprezo. Ele fala da Macabeia como se ela fosse apenas um objeto a ser estudado, sabe? Mas aos poucos isso vai mudando. O Rodrigo, ele vai se afeiçoando a Macabeia. Ele entra cada vez mais na alma, sabe? Bem fundo de Macabeia. E as coisas vão mudando para ele com relação a Macabeia. A narração dele também vai mudando e a gente também muda junto com ele. Os nossos sentimentos, até pela Macabeia e também pelo Rodrigo SM, vão mudando conforme a gente vai avançando na história. Esse narrador, o Rodrigo SM, ele tenta desesperadamente entender Macabeia. Mas quanto mais ele tenta, mais ele se perde, porque como é que você consegue representar alguém que não cabe em nenhuma categoria do mundo? Como que você consegue escrever sobre o não ser? Como você pode dar voz a quem nunca teve uma vozinha sequer no mundo? Clarice Lispector, ao criar esse personagem masculino, esse narrador, ela se distancia de si para se aproximar ainda mais da personagem. E isso é maravilhosamente genial, porque esse distanciamento que ela faz com que a gente se envolva, nos obrigando a olhar, a sentir e quase por muitas vezes pedir desculpa por a gente não ser Macabeia. E por que não poderíamos ser Macabeia? Essa pergunta aqui, ela aparece de uma maneira inusitada no livro, na história, porque a resposta dela atravessa a gente de uma maneira visceral. Porque você refletir sobre isso é pesadíssimo e faz você ficar um pouco deprimido até. Porque, obviamente, sim, nós poderíamos todos sermos Macabeia. Eu sou um pouco Macabeia. Você que está me assistindo tem um quê de Macabeia. E isso é doloroso admitir, tá? Mas assim, todos nós carregamos um pouquinho da ausência, do abandono, da carência afetiva que a Macabeia representa ali nessa história. A cartomante, no final, porque tem uma questão ali, uma cena entre a Macabeia e uma cartomante, ela nos dá um golpe de misericórdia, praticamente, porque promete a Macabeia um futuro brilhante,
algo impecável para ela e por um segundo que seja, a vida dela acaba ganhando sentido. É aqui um spoiler, então caso você não tenha lido e não tenha noção nenhuma da história de Macabeia, fique atento porque eu vou contar aqui o final, tá? Mas trazer um futuro brilhante e depois, logo em seguida, a gente vê que a Macabeia morre atropelada por uma Mercedes é extremamente triste porque você se sente esperançosa junto com Macabeia, você sente que a vida dela irá mudar para algo extremamente positivo e isso é tirado de você, tirado da Macabeia, de uma maneira cruel até. E a Clarice Lispector, com uma ironia extremamente cruel, nos mostra que às vezes o destino precisa parecer bonito antes de acabar pra gente. Mas talvez tenha sido nesse mínimo instante que Macabeia tenha se tornado protagonista de sua própria história, da sua própria vida, porque ela só existia, ela não via sentido em fazer muita coisa, ela só estava vivendo, ela não tinha sonhos, ela não tinha ambições, ela não tinha nada, ela só existia nesse mundo. E talvez pela primeira vez na vida dela, alguém olhou para ela, o trânsito parou, um mundo todo anotou ali. E nós, leitores, acabamos sendo obrigados a rezar por ela, como pede o narrador. E por incrível que pareça, a gente torce para que as coisas deem certo para ela e que ela sobreviva. A Hora da Estrela não é sobre sucesso, mas sobre uma fagulha de reconhecimento, sobre o direito de existir, mesmo que por um único instante. Esse livro nos fala da falência de tudo. Uma falência de linguagem, uma falência de empatia, uma falência de representação, mas também ele nos convida a um novo começo. E é um novo começo porque quando a gente começa a encarar Macabeia, a gente encara a parte de nós que se cala, que se diminui, que acha que é pouco. E talvez, só talvez essa parte mereça ser vista. Eu tive muitos momentos que eu embarguei a voz porque pensar em A Hora da Estrela é algo extremamente emocionante pra mim. Todos nós temos fases boas e ruins da nossa vida, mas a gente sempre se apega a fases ruins e nunca às fases boas que a gente tem vivido. E eu posso até dizer que eu tenho vivido isso, né? Uma vida e um momento de reflexão nas coisas que eu faço, nas coisas que eu já fiz na minha vida, nas coisas que eu quero fazer no futuro para mim. Planejar a minha vida de uma maneira que me deixe feliz e que me dê satisfação de viver e de existir, não só de viver, assim, sobreviver. E ler A Hora da Estrela me fez refletir muito em como eu, Tabata, eu mesma estava só existindo em muitos momentos e não vivendo a vida, sabe? Como eu tava só existindo por existir e só colocando oxigênio no planeta. E não é para isso que a gente tá aqui. A gente precisa fazer sentido. A gente precisa ter sentido nas nossas escolhas, na nossa vida. E ler A Hora da Estrela me mostrou muito isso. Me deu muitas reflexões, me deu muitas coisas positivas para minha existência. Que principalmente, né, o fato da gente parar no momento pra gente refletir sobre o que a gente tá fazendo e sobre pra onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, né? É um momento muito bom que eu tô. Inclusive, isso acaba refletindo nas minhas leituras. Eu tenho lido muitos livros clássicos que me fazem, assim, ter uma percepção nova de existência, me fazem ter conhecimentos novos, criar repertório, me dar mais sentido a certos pontos de vista e de vida na minha existência. Eu tenho gostado muito dessa fase que eu tô vivendo e eu quero transparecer isso aqui pra vocês também. Porque você que tá me assistindo, você pode estar passando por isso. E, sem dúvida nenhuma, A Hora da Estrela me fez refletir demais sobre toda a minha vida, sobre toda a minha existência. Até porque a gente, querendo ou não, tá? É difícil admitir isso, tá? Não é fácil, não. Pra eu estar aqui falando com vocês, isso é um processo que a gente precisa entender e passar. E, cara, quando a gente admite alguma coisa,
É impressionante como a nossa visão de mundo muda e como a gente também tenta lidar com isso e tenta mudar isso. Mas todos nós temos um pouquinho de querer atenção, de querer ser visto. Eu tenho isso, você provavelmente tem isso, todos nós temos. Todo mundo gosta de um pouco de atenção. E muitas pessoas já careceram de atenção. Então, se você estiver passando por um momento parecido com como esse momento ou com a Macabeia, talvez a Hora da Estrela possa te dar uma luz. E você ler isso aqui, ler esse livro, pode trazer reflexões muito importantes para você, reflexões muito positivas e te ajude também a melhorar, a existir nesse mundo que não é fácil, né? Tem muitas coisas assim ruins acontecendo por aí, mas tem muitas coisas boas e a gente também tem que fazer a nossa parte e fazer uma das melhores existências que a gente puder fazer, pra gente também se sentir feliz, né? Porque senão, qual o sentido, né? Então a gente tem que se sentir feliz. Nossa, esse papo saiu muito deprimente, mas enfim. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários se você já se sentiu um pouco com Macabeia. Como eu já falei aqui, eu falei pra caramba, não sei nem quanto tempo vai durar esse vídeo, minha memória que lute aqui, mas eu já me senti várias vezes como Macabeia. Então assim, se você se sentiu assim, vamos conversar, comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, que eu tenho certeza que te tocou em alguma maneira, deixa o seu like e coloca também um emojizinho de coração nos comentários para eu saber que você chegou até aqui e que você foi tocado. E como eu falei antes, se inscreve no canal e compartilha também com aquela pessoa que você sabe e sente que também precisa desse olhar. Ah, e vocês querem saber qual é a próxima leitura que a gente vai falar aqui? Noites Brancas, tá? Então, assim, esse é o spoiler do próximo vídeo. Vamos falar sobre Noites Brancas. É isso. Beijo. Então é isso. Até a próxima leitura. Tchau.